galerinha do Pinceladas do Saber, eu gostaria, antes de iniciar o vídeo, agradecer você que faz a sua contribuição pelo Pix. Já faz alguns meses que eu disponibilizei essa possibilidade da contribuição e desde então eu tenho sido de alguma maneira agraciado com o reconhecimento de vocês. Então eu agradeço, deixo aqui novamente o Pix para você que quer contribuir e bora lá que nós precisamos de democratizar o conhecimento. É isso aí, bora! Pessoal, na videoaula de hoje eu gostaria de comentar com vocês duas questões básicas da filosofia, que seria uma delas a leitura de Platão sobre uma determinada virtude, sobre uma maneira digna de levar a vida honrosa e a maneira como Aristóteles via essa maneira virtuosa de levar a vida, essa maneira honrosa, digna, nobre de levar a vida. A virtude, para o grego, está associada com a areté. Areté é uma palavra que é uma das raízes, né, do que vem a ser o termo para nós depois aristocracia. Eu sei que nós estamos acostumados, sobretudo nós do século XXI, sobretudo aqueles que se consideram pós-modernos, a olhar para a aristocracia como algo desprezível, digno de ser desprezado de fato na sociedade, porque a aristocracia, em determinado momento da história, ela representa uma certa opressão, uma certa indignidade, né? um certo peso sobre a massa, sobre a base da pirâmide. Mas o termo aristocracia, ele estava muito associado à nobreza, né? A pessoas que tinham um espírito de guerreiro, todo um cuidado com a maneira pela qual levava a vida e gostava de ser perante a sociedade, perante o público, perante a comunidade, alguém honrado, né? Então, a areté, a virtude da Grécia, ela tinha a ver com esse espírito de levar uma vida um tanto digna, honrosa, nobre, aguerrida, por assim dizer. Agora a questão é, como é que se chega à virtude? Essa é a pergunta que eu quero responder nesse breve vídeo. Como é que se chega à virtude? Pelo Platão? Como é que se chega à virtude? Pelo Aristóteles. Bem, o Platão, nós temos a teoria do conhecimento do Platão, que nós colocamos ele entre os grupos idealistas. Inclusive tem um quadro do Renascimento que nós temos as duas figuras ali, né? Platão apontando para cima e Aristóteles apontando para baixo. Representaria duas maneiras diferentes de pensar esse acesso ao conhecimento, à razão, esse acesso a uma vida virtuosa, esse acesso a essa nobreza. Platão diria, olha, por exemplo, bondade, certo? Coragem, são coisas que nós precisamos saber. Não tem como você ter uma vida virtuosa se você não sabe o que é a virtude. Você não sabe o que é a noção de bem, a noção de mal. Você não sabe o que é uma vida ilustrada, uma vida na escuridão. Você não sabe o que é uma boa atitude, você não sabe o que é uma atitude corajosa, você não sabe, você antes precisa conhecer, né? Aí nós poderíamos transportar esse conhecimento para a coisa em si. Então, como é que um artista ele cria uma mesa se ele não tem um conhecimento a priori do que seja uma mesa? Como ele chega no resultado da mesa se ele pega a madeira embrutecida e ele não antevê de alguma maneira, ou seja, a priori, antes da experiência, ele não antevê essa mesa.
certo? Eu gosto muito de pensar a imagem do futebol, né? Quem joga futebol tem um pouco dessa noção. Dizem que os gênios do futebol são aquelas pessoas que antes da bola chegar no pé, eles já anteveem o que eles vão fazer, né? Inclusive esses dias eu estava olhando um jogo do Barcelona, um Reels, e mostrava o Messi como que ele olhava antecipadamente todos os espaços do campo, onde tinha o marcador, onde não tinha, e antes disso você consegue perceber a atenciosidade dele, e quando ele pega a bola, a ideia já está formulada na cabeça do que ele vai fazer. Nós poderíamos dizer, o meu exemplo é um exemplo meramente didático, tá? Não é um exemplo conceitual, pelo amor de Deus, porque aí você poderia até me questionar e eu me questionaria, mas ele está usando a visão, né? Quer dizer, existe algo empírico, palpável ali do que ele está vendo, ele está utilizando a própria matéria do seu corpo física para realizar isso. Mas o que eu estou querendo dizer com vocês aqui, isso é apenas um exemplo meramente didático, para a gente pensar que no pensamento de Platão, o pensamento, a ideia, ele está antecipado, ele antecipa a experiência vivida. E é então a partir dessa antecipação da experiência vivida que nós precisamos de buscar o saber, o conhecimento, né? Então, quando você conhece, você tem a capacidade de aplicar.